Deus não errou, Ele te criou. Eu tenho a missão de sua ser uma mulher vitoriosa. Eu tenho a missão de sua Bom dia! Vamos chegando aí. Ser uma mulher vitoriosa. Eu tenho uma missão. Disso eu não abro mão. Ser uma mulher vitoriosa. Onde está a tua vitória? Eu sou vitoriosa sobre o medo, vitoriosa sobre o medo ocultar. Onde está a tua vitória? Eu sou vitoriosa sobre a culpa, vitoriosa sobre a culpa, doença. Onde está a tua vitória? Eu sou vitoriosa sobre a dor, vitoriosa. Bom dia! Onde está a tua vitória? Toda a morte na vitória do Senhor. Bom dia, Rafa. Bom dia a todas. Bom dia, Rafa. Bom dia, Luana. E conforme forem chegando aí, hoje é o nosso segundo encontro aqui da nosso treinamento, né? A protagonista. É um treinamento todo focado em ajudar você que tem uma grande ideia a transformar essa grande ideia em um negócio de sucesso. Ontem, né, eu contei aqui a história da sementinha.
Então, se você não acompanhou a live de ontem, ela tá gravada, assim como a de hoje também vai ficar, tá? Ela tá gravada ali na série A Protagonista. E aí eu contei a história da sementinha, né? Dizendo que todas nós temos uma semente dentro de nós e essa semente está pronta para poder germinar. Porém, a gente precisa tirar ela de dentro, né? Eu fiz na analogia, coloquei a gente como sendo um bule, onde essa semente está ali guardada dentro, embrulhada no papel, dentro desse bule. E a gente precisa tirar essa semente do bule, quebrar esse bule e jogar essa semente na terra. E aí eu falei de algumas dificuldades que a gente tem para conseguir jogar essa semente na terra e fiquei de hoje, né, falar sobre como seria a terra ideal para essa nossa semente, que é a nossa ideia, né, conseguir germinar, né, uma terra ideal preparada para poder a nossa semente brotar. E assim ela vai brotar, ela pode crescer, pode virar árvore, dar flores, dar frutos, fazer sombra e alimentar muita gente. Bem, de vez em quando vai aparecer aqui o som. É o meu afilhado que tá aqui atrás vendo o filme, né? Uma criancinha de 5 anos, então paciência. Eu já falei com ele pra ficar quietinho, mas volta e meia ele tá interagindo ali com o vídeo e pode ser que ele faça algum tipo de barulho, mas nada que vá atrapalhar aqui a nossa live, tá? Então, voltando aqui pro assunto, hoje a gente vai começar a falar sobre como a gente vai preparar essa terra para a semente brotar, crescer, virar árvore, dar flores e frutos. O que seria essa terra? O que é a terra ideal para brotar a semente? Somos nós. Quando nós temos uma ideia, conforme ontem eu falei, né, que sonhar é um ato criativo. Quando nós sonhamos e temos uma ideia e resolvemos fazer dessa ideia um grande negócio, que seja um negócio sustentável, que seja um negócio bem autêntico e que seja rentável, principalmente aqui dentro do digital, a gente precisa estar bem preparado para isso acontecer. E aí eu venho aqui falar hoje, né, de 5 personalidades que eu entendo que as mulheres, né, um bom empreendedor precisa ter para conseguir fazer com que seu negócio dê certo. Se você não consegue ter essas 5 personalidades, dificilmente o seu negócio vai dar certo. É como se você tivesse um alter ego, sabe? Se você tivesse aí uma múltipla personalidade. Eu até fiz uma postagem falando sobre isso hoje cedo. Imagine-se que você tem aí uma múltipla personalidade, que em algum momento você é obrigado a ativar essa outra personalidade e fazer essa outra personalidade entrar em ação, que é para o teu negócio funcionar. Ou seja, a primeira personalidade que eu falaria que você precisa ativar aí, mulher, é aquela personalidade da mulher corajosa. Você precisa ter coragem. Você precisa ter coragem para ouvir as suas crenças e aquelas crenças limitantes e dizer não para elas. Você precisa ter coragem para poder colocar a sua ideia no mundo, mesmo quando todo mundo está falando para você que aquilo ali é bobeira, que aquilo ali pode ser pouca coisa. Ah, mas isso daí é tão bobo, né? E aí a gente acaba se travando e não tendo coragem para colocar a coisa para o mundo, a coisa para fora. Então, assim, da primeira personalidade, né, que eu digo que você precisa ter, precisa assumir para que o seu negócio dê certo, é ser uma mulher corajosa. Tem muitas ideias que, num princípio, poderiam ser tratadas como bobas, né, que as pessoas não conseguem ver muito valor naquilo. E aí, quando vai parar para poder prestar atenção, essas ideias se tornaram aí grandes negócios. Quem é que não tem aquele pop shock, sabe? Aquele botãozinho que fica na parte de trás do celular? Então, aquilo ali, ele foi criado por um professor de filosofia, tá? Lá dos Estados Unidos. E aí ele ficava, enquanto ele dava aula, o fone do telefone dele ficava embolando e ele ficava todo enrolado com aquilo. Então, o que ele fez? Ele prendeu uns botões na parte de trás do telefone, né? Ele colou uns botões na parte de trás do telefone e aí ele conseguia enrolar o fone ali e resolver o problema dele. Ele começou a ver que aquilo ali era muito funcional e começou a ver que aquilo ali poderia virar um grande negócio, um negócio de sucesso. Mesmo que a família dele e os amigos dele mais próximos vivessem dizendo para ele
isso é bobeira, isso aí não vai dar certo. Ele botou o negócio no mundo. E hoje é um dos produtos que mais se vende, né? Todo mundo tem um Poppet Shock atrás do telefone grudado. Quem aí não se vê aí, às vezes, prendendo o dedo ali, o telefone caía antes, quando dormia de bobeira, e hoje não cai mais por conta desse produto, né? Que foi um grande sucesso no mundo e que vende milhões e milhões e milhões e milhões e milhões, né? Exato, a importância de acreditar na sua ideia. Eu mesmo, quando eu comecei a empreender lá atrás, em 2010, eu tinha uma ideia, sabe? Que era ter uma empresa de RH. E aí, com isso, eu comecei a trazer esse meu trabalho, fazendo treinamentos, quando eu percebi que quando eu estava dando treinamento para uma equipe de venda, né? E eu falo muito sobre isso, né? Da minha experiência com o ramo de telecomunicações. Quando eu percebi que eu dando treinamento para a equipe de vendas e aquela equipe estava dando resultado, eu comecei a me posicionar, né, de maneira que a operadora me visse. Porque para mim, todo mundo falava que eu era maluca, eu falei, não, eu vou estar dentro da operadora. Se eu conseguir dar treinamento para uma empresa que presta serviço para o operador e deu resultado, é porque eu posso estar dentro da operadora. Nesse momento, as pessoas mais próximas a mim falavam, Janaína, tu é maluca. Bota o pé no chão, olha onde você tá, olha a tua realidade, você não vai conseguir isso. Isso foi o que eu mais ouvi. Eu ouvia, para com isso, deixa de ficar se arriscando, trabalhando pra caramba pra poder não ganhar nada. Daqui a pouco você vai ficar desiludida, vai fazer um concurso público. Como eu ouvia a história do vai fazer um concurso público. Eu ouvia isso da minha tia, ouvia do meu padrasto, que era para eu fazer um concurso público. Sem contar que eu não tinha muito apoio, né, do meu pai, minha mãe nunca foi muito crente que eu conseguiria isso. E eu comecei a me posicionar de maneira que eu queria mostrar para aquela empresa que eu estava dando treinamento para os vendedores que estavam prestando serviço para ela e estava dando sucesso, então eu merecia estar ali entre os autorizados dessa empresa. Uma hora eu fui vista. E na hora que eu fui vista, eu fui convidada para poder ser agente autorizada da empresa. E quando isso aconteceu, a minha empresa que faturava, né, assim, era considerável, ela conseguia se manter. E comecei a crescer e foi aonde eu cheguei na empresa que faturava aí um pouco mais de 300 mil por mês. Mas isso tudo porque eu acreditei nessa ideia. Eu precisava acreditar nessa ideia. Parece que você está me descrevendo. Mas na verdade, assim, todas nós precisamos ser corajosas. Se a gente ficar se limitando na crença, porque eu não posso me posicionar em frente à câmera, eu não vou poder fazer isso porque eu nasci pobre, nasci na favela, eu nasci de uma família humilde, eu não vou conseguir chegar lá, ascensão social, crescer, ganhar muito dinheiro, isso não é pra mim, você só tá se auto-sabotando. Então, essa é a primeira personalidade que você precisa ativar para poder ser uma empreendedora de sucesso, tá? A segunda especialidade que você precisa, e aí vamos combinar que essa é a mais fácil, é você ter a personalidade de técnica, você ser a especialista do seu negócio. Isso aí é mais fácil porque você vai estar fazendo alguma coisa que você ama, né? Por exemplo, vamos supor que você seja psicóloga e aí você quer montar aí um atendimento psicológico que vá, né, atender muita gente. Você já é psicóloga, você já é especialista, você já é boa no que você faz, você já sabe o que você faz. Então, quando você ativar essa personalidade para você, é bem mais fácil porque você se preparou para isso a vida inteira, né? Então, você precisa ser corajosa e ser técnica, ser especialista, tá? A terceira personalidade, e assim, todas elas, as 5 são muito importantes, você precisa ter essas 5, mas a terceira eu considero como que, principalmente nos dias de hoje, é a personalidade que você mais vai precisar ativar, que é a personalidade da comunicadora. Aquela mulher que sabe se posicionar, sabe falar sobre o seu negócio. Não adianta nada
você ter uma ideia boa pra caramba, né? Não adianta nada você ser uma ótima especialista, ter aquela ideia muito boa, ter coragem para colocar o seu negócio para fora, ter coragem para colocar o seu negócio no mundo, se você não comunica isso para ninguém. Se você não fala para as pessoas, se as pessoas não sabem o que você faz. Então, você precisa ser corajosa, você precisa ser técnica e você precisa saber se comunicar. Você precisa saber falar para as pessoas, você precisa saber abrir uma câmera, por exemplo, e comunicar às pessoas o que você faz e faz bem feito. Como disse, não adianta nada você ser a melhor pessoa, não adianta nada você ser a melhor técnica, ter coragem para colocar no mundo, se as pessoas não souberem disso. As pessoas precisam saber do que você faz. A quarta personalidade é a personalidade da empresária, tá? E aí eu vou falar logo da quarta e da quinta junto, que é a personalidade da empresária e da empreendedora, que é totalmente diferente, tá? Nem todo empresário é um empreendedor, né? Tá cheio de empresário por aí que não são empreendedores. Tá cheio de... Eu fiz no outro dia uma analogia falando de eucaliptos e de jequitibá, né? E eu tava falando exatamente sobre isso. Tá cheio de pessoas que se comportam como eucaliptos, que seguem um certo padrão, seguem uma técnica, mas elas não sabem, né? Elas não conseguem se posicionar como ser um jequitibá, nunca vão chegar a ser um jequitibá. Até podem, assim, às vezes você é um eucalipto hoje, né? Você, na verdade, é um jequitibá se comportando como um eucalipto e um dia você vai, né, descobrir que, na verdade, você não tem que ficar ali seguindo aquele padrão, que você pode sim colocar a sua ideia para fora, trazer as suas coisas para fora. Mas quem é eucalipto não chega a ser jequitibá. E quem é jequitibá e tá ali perdido no meio dos eucaliptos, pode ter certeza que não vai morrer como eucalipto. Um dia ele vai ascender para o mundo e vai se colocar, vai se posicionar do seu jeito, toda a sua experiência. Então, a quarta personalidade é a personalidade da empresária, que é aquela pessoa que fica ali controlando a empresa, que toca as planilhas, que resolve os problemas, que toma todas as decisões, que cuida do financeiro, que cuida do contábil. Essa é a quarta personalidade. E a quinta é a empreendedora, tá? A empreendedora é aquela que sonha. Literalmente aquela que sonha, é aquela que cuida do futuro do negócio, é aquela que olha para um problema, um determinado problema e tenta achar uma solução para aquilo ali. E acha a solução e resolve, cria um produto que a empresária vai administrar. Então é como se você tivesse múltiplas personalidades. Você bota assim a mão na cabeça, agora vou ativar a corajosa, agora vou ativar a técnica, agora vou ativar a comunicadora, agora vou ativar a empreendedora e agora eu vou ativar a empresária. Eu, por exemplo, nesse momento, aqui, eu tô tendo que utilizar, e aí é aquela coisa do agora, mas pode muitas das vezes você precisar ativar mais de uma ao mesmo tempo. Nesse momento, eu tô ativando o modo coragem, porque tive que ter coragem para abrir aqui a tela, a técnica, porque eu estou passando para vocês uma informação, estou passando para vocês um pouco do meu conhecimento técnico, então eu estou usando a corajosa, a técnica e a comunicadora. Obrigada, muito obrigada. E aí, você consegue ter essas 5 personalidades e não adianta nada você utilizar essas 5 personalidades se você não tiver ainda algumas habilidades para poder fazer. Que assim, muita gente consegue isso, com isso aqui já consegue colocar assim, ó, cara, eu já tive uma ideia, tenho coragem, eu vou colocar, eu sou muito boa nisso, vou desenvolver, vou estudar um pouco aí de comunicação e vou desenvolver aí, né, vou colocar o meu negócio no mundo. Só que isso não basta, porque assim, você pode até colocar e o negócio não vai para frente. Além disso, você precisa ter aí algumas habilidades, né, que você precisa desenvolver para poder conseguir fazer a coisa acontecer e durar a longo prazo. Igual ontem, eu tô aqui com o mapa mental, tá? Conforme eu tô falando, vou passar isso no grupo também, tá?
Quais são essas habilidades que você precisa para ter sucesso, principalmente aqui no digital, tá? A primeira habilidade que eu vou falar é ser adulta. E isso aí eu confesso para vocês que é a habilidade mais difícil para mim. Por incrível que pareça. Por quê? Eu ainda tenho grandes dificuldades para tomar algumas decisões, sabe? E quando você precisa tomar decisão, quando você precisa ser a empresária do seu negócio, muitas vezes você vai precisar tomar decisões que para vocês são difíceis, né? Que você normalmente preferiria que alguém que tome conta de você tomasse aquelas decisões, né? E é muito importante que a gente comece a assumir esse posicionamento de tomar as decisões do nosso negócio, tomar as rédeas do nosso negócio, se comportar como adulto, deixar de ser criança. Mesmo que você não goste de fazer algumas coisas, você vai precisar fazer. Mesmo que eu não goste de cuidar de planilhas, que no meu caso eu até gosto, eu gosto de montar a planilha, ficar ali alimentando a planilha não é pra mim. Mas eu preciso alimentar a planilha para o meu negócio dar certo. Se eu não fizer isso, eu vou estar negligenciando uma parte do meu negócio e aí eu vou estar me comportando de forma infantil, né? É igual criança que não gosta de comer, sabe? Eu não gosto de comer cebola. Mais ou menos isso. Então, eu não gosto de mexer com planilhas, mas eu preciso mexer com planilhas, né? Então, quando eu vou trabalhar com planilhas, mesmo sem gostar de trabalhar com planilhas, eu estou me comportando como adulta. A segunda habilidade é você estudar muito, e ao mesmo tempo que você está estudando, você aplicar aquilo, porque de nada adianta você só ficar estudando se você não aplica aquele conhecimento que você adquiriu, né? Quando você só estuda, você está aí contribuindo muito para o negócio da outra pessoa, a pessoa que está ali te ajudando, mas o seu negócio em si, você está colocando aquilo ali em prática? Não tá. Então você precisa estudar e aplicar o que você aprendeu na mesma proporção. Então falei de comportar-se como adulto, estudar e aplicar. A terceira habilidade que eu tenho é ser constante. A famosa constância que falam tanto aqui no Instagram é aquela coisa do você tem que fazer todo dia. Esse é o seu negócio. Se você não fizer todo dia, levantar cedo e ter o compromisso de todos os dias fazer aquilo que é bom para o seu negócio, dificilmente o seu negócio vai acontecer. Você tem que tratar isso como o seu trabalho. É o seu trabalho. Mesmo que no primeiro momento não esteja rendendo alguma coisa financeira para você, num certo momento ele vai render. E ele só vai fazer isso se você tiver esse compromisso, essa constância de ficar sempre colocando aquilo ali em prática todos os dias, tá? E isso, quando eu falo disso, eu não tô falando só aqui dentro do Instagram ou no Facebook ou em qualquer outra rede, no YouTube, seja lá onde for, tá? Eu falo isso tanto no online quanto no offline. Eu falo muitas vezes, inclusive, que não adianta nada você posicionar o seu negócio dentro do digital se ele na prática não acontece. Então, assim, quando você comunica ele, né, e fica ali comunicando ele de forma vazia, sem você estruturar ele, antes, se ele de verdade não estiver acontecendo por trás, você vai estar comunicando algo vazio e aquilo ali não vai acontecer. Na verdade, você vai estar potencializando uma coisa bem rasa, né, uma coisa que não tem uma estrutura, não tem uma coisa sólida para você comunicar, e aí está fadado a falir, está fadado a não dar certo, tá? Então eu falei de comportar-se como adulto, estudar e aplicar, de ser constante. A quarta habilidade é saber esperar a hora da colheita, tá? Tem muita gente que começa um negócio hoje e aí amanhã não deu certo, então ele desiste de tudo, porque eu comecei hoje, amanhã não deu certo, desisti. E aí, vamos voltar lá na analogia da semente, né? Quando você planta uma árvore, né?
ela não começa a dar frutos no dia seguinte. Não é aquele igual um passe de mágica que você vai lá, joga na terra e senta e fica esperando que daqui a pouco começa a subir ali o caule e tudo, e aí no dia seguinte está cheio de fruto, você começa a colher e comer. Não é assim que funciona. Né? Quando você planta uma árvore, quando você planta alguma coisa, você vai ali, vai lá, coloca, fica regando, fica cuidando. Todos os dias você vai lá, rega mais um pouquinho. Ou seja, você tem a constância, todo dia vai lá, rega, cuida. E aí, num determinado momento, ela começa a dar flores. E aí você começa a festejar por conta disso. Nossa, deu flores, né? E aí passa mais um tempo, ela começa a dar frutos, você começa a colher, e aí você vai lá para a celebração master, porque você está colhendo os frutos daquilo que você plantou. Com o seu negócio é exatamente da mesma maneira. Você começou o negócio, você tem que estar ali constantemente cuidando, fazendo, sendo insistente e esperar a hora certa de colher seus frutos. Não vai ser do dia para a noite que você vai começar a faturar alguma coisa, tá? Então, é comportar-se como adulta, estudar e aplicar, ser constante, esperar a hora da colheita e experimentar sempre. Essa é a quinta habilidade. Ah, Janaína, como assim experimentar sempre? Cara, a gente hoje vive aí num fetiche, posso dizer assim, da certeza, sabe? Quando a gente começa a falar de negócio, né, e aí no ranking aí das principais desafios que um profissional de comunicação pega, né, quando começa a falar de negócios, é que o empresário, o empreendedor, ele quer ter a certeza de que aquela ação que ele vai fazer vai dar certo. Ele quer ter certeza que se ele investir, por exemplo, R$100, vai ter 300 de lucro. Ele quer ter certeza que vai fazer um post que vai bombar, que todo mundo vai ficar falando e comentando, curtindo, interagindo. Só que assim, a única certeza que a gente consegue ter disso tudo é que se a gente não fizer nada, nada vai acontecer. Não tem como ter certeza, sabe? A única certeza que dá pra ter é que se você não começar a se posicionar, não começar a colocar o seu negócio pra fora, a sua ideia pra fora, nada vai acontecer. Então você precisa se livrar desse fetiche da certeza, tá? Aliás, quando você consegue se livrar do fetiche da certeza, você consegue sentir mais ânimo para poder ir investindo e se desafiando a colocar o seu negócio para fora, né? Porque assim, a graça da vida, inclusive, é você não saber o que vai acontecer, sabe? Você tá ali buscando cada vez. Se você tivesse certeza, eu vou ali porque eu tenho certeza que ali vai... Qual foi a graça disso? Não tem graça nenhuma. Então, assim, experimente sempre. Errar é normal e com erro a gente aprende. Então, você precisa estar sempre experimentando. Você não tem que ter certeza de nada. Nada é certo. Às vezes alguma coisa que deu certo pra mim, deu muito certo pra mim, pode ser que não dê certo pra você. Porque a sua vivência é outra, a sua experiência são outras, seus conhecimentos são outros, seu negócio é outro. Eu posso passar pra você, né, o que deu errado pra mim, e às vezes o que deu errado pra mim pode ser alguma coisa que deu muito certo pra você. É lógico que você sabendo aonde eu acertei, aonde eu errei, usando isso para poder potencializar o seu negócio, vai facilitar muito para você, sabe? Mas você precisa estar sempre experimentando. Aqui o processo é de eterna experimentação. A sexta habilidade, né? Na verdade, eu já venho trabalhando isso, né, bastante tempo, e na verdade eu acredito até que é o que algumas pessoas, às vezes, uma vez eu ouvi de uma prima minha e da minha irmã, assim, cara, eu não entendo a Janaína, ela tá apanhando pra caramba, tá sofrendo a beça, passando o nosso foco, mas não desiste do negócio dela, e uma hora ela consegue. E na semana passada eu tava assistindo uma live, e aí eu ouvi esse termo. E aí eu falei, cara, realmente, eu até muito pouco tempo, eu me considerava uma pessoa resiliente, até que eu ouvi, né, essa teoria, foi da Isa Moreira, uma live da Isa Moreira, inclusive. Ela falou que existem 3 tipos de pessoas. A pessoa frágil,
que é aquela que quando tem um problema, ela deita e começa a chorar em posição fetal e o mundo acabou pra ela, sabe? Porque ela tá sofrendo tanto ali com aquele problema que acabou, ela não faz nada e nada vai acontecer. Essa é a pessoa frágil. Tem a pessoa resiliente, que quando acontece algum determinado tipo de problema, ela vai lá, enverga e volta e tá ali sempre, vai quase no chão, quase apanha, mas tá sempre voltando e o negócio tá acontecendo. E tem uma terceira personalidade, que foi aonde eu me identifiquei depois, que é no ser antifrágil. Quando eu ouvi isso, eu até falei assim com meu marido, caraca, olha você aí. Mas depois eu parei para poder observar toda a minha trajetória, todas as vezes que eu levantei um negócio e caí, e levantei de novo, e aí vinha 3 vezes melhor. Eu sou uma pessoa antifrágil. E eu acho que essa habilidade é que faz o negócio gerar um alto impacto, sabe? O que é o antifrágil? O antifrágil é aquela pessoa que recebe um problema, toma um baque, apanha, toma uma rasteira, cai e volta 3 vezes mais forte. É aquela pessoa que cada vez que ela toma uma rasteira, ela tem mais força para poder fazer acontecer. Ela tem mais vontade de fazer a coisa acontecer. Então, dentro dessas 3, né, escolha ser uma antifrágil. Né, se você ainda está se comportando como uma pessoa frágil, né, que chora ali em posição fetal quando toma uma rasteira, não tem problema. Mas tente desenvolver essa habilidade, né, de ser uma pessoa antifrágil, de tombar e voltar 3 vezes mais forte, porque essa habilidade é extremamente necessária para o seu negócio dar certo. Então, voltando lá, recapitulando as habilidades: comportar-se como adulta, estudar e aplicar na mesma proporção, saber esperar a hora da colheita, experimentar sempre e ser antifrágil, tá? A 6ª habilidade, né? E essa aí, com certeza, eu vou até perguntar aí para vocês que estão assistindo, quem é aqui que se mantém em círculos nobres? Quem é aqui que quando olha pega o WhatsApp, o seu WhatsApp, olha assim as 10 últimas conversas e aí você para poder prestar atenção, caramba, eu só tô falando com gente que me impulsiona. E essa habilidade é extremamente necessária também para o seu negócio. Você precisa estar no meio de pessoas que impulsionem você. E não, assim, eu não tô dizendo que às vezes a pessoa que não tá te impulsionando, né, as pessoas que estão te jogando para baixo, falando que não vai dar certo, são pessoas próximas, são pessoas de extrema importância para sua vida. Às vezes é sua mãe, seu pai, seu irmão, tio, vó, parente próximo ou um amigo muito próximo, e você não quer se desfazer dessas pessoas. Você não tem que se desfazer dessas pessoas, eu não tô dizendo aqui. Mas o que eu tô dizendo é que você procure estar com pessoas, né, estar se relacionando com pessoas que de fato vão incentivar o seu negócio a acontecer, sabe? Buscando parcerias, estar em círculos, né, em grupos de pessoas que tenham a ver com o seu negócio e que estão ali juntos, e um motivando o outro, um levantando o outro. Quando você está, né, se posicionando num grupo de pessoas que são iguais ou maiores a você, a tendência que você tem é de crescer, sempre. Então, evita, né, se manter em grupos de pessoas que estão te puxando para baixo. Né? Procure se manter em grupo de pessoas que te levam e que te impulsionem tanto a você quanto ao seu negócio. Né? Então, comportar-se como adulta, estudar e aplicar, ser constante, saber esperar a colheita, experimentar sempre, ser antifrágil, estar em círculos nobres e, por último, não levar as críticas para o lado pessoal. Tem muita gente que quando recebe algum tipo de crítica, né, de negócio, ela entende que aquela crítica ali, ela é totalmente pessoal. E aí fica com raiva da pessoa, tem briga, e a pessoa às vezes ela tá te dando alguma crítica que vai de fato fazer o seu negócio crescer.
Algumas vezes eu até comento assim, eu tenho o meu tempero secreto que quando eu preciso eu sou grossa pra caramba e bota grossa nisso. Mas as pessoas que estão convivendo comigo, que estão ali já, que acompanham, que me conhecem, elas sabem que, na verdade, quando eu chego ao ponto de ser grossa, né, e dar uma palavra mais dura, principalmente para as pessoas com quem eu tô ali me relacionando, é porque quero que ela cresça. Então, quando eu tô fazendo esse tipo de crítica, por mais que esteja sendo dura, é pro crescimento. E se ela tá levando aquilo ali pro pessoal? Há umas 2 semanas atrás eu precisei fazer uma crítica dura para uma pessoa que é minha amiga de infância. Né? E em seguida eu fiquei até preocupada, nossa, vou perder a amizade dela, porque ela com certeza vai levar. E não, ela me surpreendeu, porque ela conseguiu entender que aquilo ali que eu tava falando era pro crescimento dela. Então, assim, muitas das vezes a gente recebe uma crítica um pouco mais dura, leva isso pro lado pessoal e a gente tá se prejudicando. Uma outra coisa, tá? E aí também falando sobre críticas. Tem aquelas pessoas que estão te criticando e não sabem o que estão falando. Tem aquelas pessoas que estão te criticando e, na verdade, as críticas delas são para poder te derrubar. Você tem que saber diferenciar. E lembra lá da corajosa? Aquela que consegue dar de frente com as crenças limitantes e não dar atenção para ela e não se limitar com as crenças, ela consegue dizer não e agir? Então, quando você recebe esse tipo de crítica, você precisa muito prestar atenção, né? Como que essa crítica tá vindo? Quem é a pessoa que tá falando? Ela sabe do que ela tá falando? Ela conhece aquilo ali? Ela tá falando aquilo ali na posição de amor? Ou ela tá falando numa posição de superioridade? Ela tá querendo te ver crescer ou ela tá querendo te diminuir? Tudo isso a gente tem que levar em consideração quando a gente recebe um tipo de crítica. Então, não leve as críticas para o lado pessoal. Isso aí é o mesmo que você tá ali tentando afundar o seu negócio. Dito isso, né, a gente hoje se propõe a falar, né, dessas habilidades e dessas personalidades que uma mulher precisa ter para que ela tenha sucesso quando vai fazer um negócio, para poder fazer o negócio acontecer. Amanhã, né, eu vou vir falando, peraí, rapidinho que fechou aqui a minha tela, deixa eu olhar aqui, para eu só ter certeza da minha programação. Mas amanhã a gente vai vir falando aí, né? A gente conseguiu hoje preparar a nossa terra, né? Para poder adubar. Quando você consegue desenvolver essas habilidades e consegue ativar essas 5 personalidades, você tá aí numa terra preparada para receber a semente do seu negócio, né? Para que ele possa brotar, possa crescer, possa virar árvore, possa dar flores e frutos mais à frente, né? E uma vez que a gente tá com a terra preparada, a gente começa, bota a semente lá dentro, bota o negócio pra dentro. E amanhã eu vou entrar exatamente nesse assunto. Hoje nós plantamos a semente, nós preparamos a terra e colocamos a semente do negócio para poder o negócio começar a acontecer. A partir de amanhã a gente vai começar a trabalhar a partir do momento que essa semente germinou. Sabe? Amanhã a gente vai começar a desenhar quais são as nossas bases, né? E começar a conhecer essas bases, conhecer esse fruto, para a gente entender o fruto que está nascendo, o que está nascendo de dentro de você, o que de fato é essa ideia. Então, não deixem de estar aqui amanhã às 10. Eu vou colocar aqui, logo assim que sair, eu vou deixar essa live salva, tá? Para você que entrou na metade poder assistir, ou as pessoas que depois que forem assistir novamente. Lembrando que eu vou estar aqui essa semana até sexta-feira às 10 horas aqui no Instagram. A partir da próxima semana a gente vai para o YouTube às 12 horas. Então fiquem atentas para não perder nenhuma das lives, nenhum dos nossos encontros, tá? Gente, muito obrigado por estar aqui assistindo isso hoje. Eu espero que essas lives estejam ajudando vocês, né? E esteja fazendo com que você consiga colocar, né? Achar essa semente que está aí dentro de você, né? Quebrar esse bulho e jogar ela na terra. Hoje a gente aprendeu a preparar essa terra para isso. Até amanhã.